Olá, pessoal! Estamos começando mais uma Amazônia Interativa, o programa multimídia da Web TV do Portal Amazônia. É muito bom estar com vocês em mais esse sábado. E hoje nós vamos discutir a recuperação dos igarapés de Manaus. Isso mesmo, a recuperação dos igarapés de Manaus. Nessas duas últimas semanas nós publicamos matérias a respeito dessa possibilidade e também a respeito da existência de espécies de peixes da região nesses pequenos cursos d'água que cortam a nossa cidade. E foi foram as matérias mais acessadas. Então, para discutir esse assunto, nós trouxemos aqui o secretário de Mineração e Recursos Hídricos, Daniel Nava, e os pesquisadores do INPA, Bruce Fosberg e Paula Guarido. Guarido, né? Então, gente, como eu falei, né? Foi dito que os igarapés de Manaus têm recuperação, existe essa possibilidade de reabilitação e essa possibilidade surgiu justamente de um pesquisador do INPA, o Jansen Zuanon, né? Eu gostaria de começar com vocês dois, falando a respeito disso. Então é possível realmente? Bem, eu acho que o problema é muito grande na cidade, já foram alterados muito os igarapés. Tem dois problemas principais para restaurá-los, né? Um é você tem que recuperar o habitat original. Não, os igarapés normais, eles formam curvas, meandram, né? Em geral, esses meandros já foram retirados, os igarapés foram canalizados em retos, né? Ao longo de ruas para facilitar a infraestrutura urbana. Isso aí já tirou parte do habitat. Em cada curva, você tem zonas de deposição, onde você acumula folhas e outros materiais que são habitats para peixe, para invertebrados, esse tipo de coisa. Também tirar uma maior parte da floresta em volta dos igarapés. Um elemento muito importante no habitat de igarapé são as árvores caídas. Eles caem dentro do igarapé, formam barreiras, atrás dessas barreiras que acumulam folhas também. Então, esses são os principais habitats dentro dos igarapés, que foram completamente eliminados hoje em dia. Então, uma coisa que a gente teria que fazer é reconstruir esses habitats. Os igarapés que são retos teriam que recriar os meandros. Isso já está sendo feito com rios enormes na Alemanha e outras partes do mundo, né? Onde eles viram uma necessidade de fazer isso. Outra coisa é você tem que reflorestar as margens dos igarapés para poder ter os paus, para poder ter as folhas, que são os habitats naturais dentro dos igarapés desses organismos. Um problema é que, em vez de paus caída e folhas, hoje nós temos saco de lixo, cachorro morto, etc. Não vou entrar em detalhes, mas não é muito legal. É muito lama, que é rico em material orgânico de diversas origens que acumula no fundo. A maioria desse material teria que ser dragado primeiro para poder acumular material mais apropriado. Segundo problema, primeiro recuperar os habitats. Outra, a gente tem que controlar a entrada de efluentes sanitários. Hoje em dia, 60%, 80% do fluxo dos igarapés é efluente sanitário, provindo das casas. É excreção, né? Basicamente, que sai da sua vaso sanitário, hoje em dia, vai para o igarapé de uma forma ou outra, né? Então, nós temos que, de alguma forma, controlar esse tipo de efluente. Tem regiões na cidade, por exemplo, no conjunto Tapetos, onde eles reflorestaram as margens do igarapé saindo do coroado. É belíssimo, mas a água não é servível, né? Basicamente. Então tem que ter essas duas coisas. E quanto tempo demoraria para a gente recuperar esses igarapés? Para a gente começar a sentir os efeitos e para recuperá-los totalmente? Isso é possível? Eu acredito que se melhorar a qualidade da água, se você, como ele falou, controlar os efluentes domésticos que caem nesses igarapés, eu acho que num curto período de tempo você já tem uma melhora muito, muito grande da qualidade da água. Porque como aqui chove muito, essa água ela vai começar a lavar, né? Esses igarapés, vai ter a substituição dessa água que
seria substituída pelo esgoto por uma água mais limpa mesmo, né? Mas eu acho que muito importante também, para a recuperação, principalmente dos grandes igarapés, aqui da região de Manaus, é a recuperação dos igarapés de cabeceira, né, que ficam perto das nascentes. Eu trabalhei em alguns desses igarapés, e esses igarapés de nascente já também estão bem degradados. Então, as áreas de nascente já estão desmatadas, já tem a jogada de esgoto dentro desses igarapés. Mas a gente ouve falar que as nascentes dos maiores igarapés aqui de Manaus estão preservadas. Não, alguns são, alguns não. O que você precisa é uma visão de bacia hidrográfica de cada bacia. Você tem que manejar todos os canais. Porque, por exemplo, não temos o Parque do Mindu? O Parque do Mindu é uma florestazinha urbano. Tem um igarapé passando por ela, mas você não vai querer tomar banho naquele igarapé, né? O ambiente está preservado naquele local, mas a montante não está. Então você precisa preservar não só as nascentes são fundamentais, mas todo o caminho entre as nascentes e o boco do rio tem que ser reflorestado. Você tem que controlar a entrada também de sedimentos por erosão, né? Então, em áreas que são íngremes e tal, você tem que controlar o erosão lá. O reflorestamento vai fazer um grande impacto, né, controlando isso, dependendo da faixa que é reflorestada. O secretário Daniel Nava estava participando de um seminário Água, Saneamento e Energia. Secretário, temos novidades em relação a esses nós tivemos uma boa discussão desse que é um elemento mundial, né? Água e saneamento é um desafio não só de Manaus. Nós temos a realidade brasileira de saneamento básico, entre 50% a 75% das nossas regiões não tem saneamento à altura, principalmente os grandes centros. Então, isso é um desafio do Brasil. E Manaus, naturalmente, depois de uma urbanização feita a partir de uma grande chegada de fluxos migratórios, principalmente do interior, as pessoas que eram ribeirinhas continuavam ribeirinhas, começavam a morar próximo aos igarapés, muitas delas dentro dos igarapés. Houve, naturalmente, uma intervenção importante com o Prosamin, que começa a fazer o repaisagismo desta região, reposicionar essas pessoas a moradias com as condições ideais de acesso à água, as condições de redes de esgoto que permitam não mais essas residências colocarem os seus efluentes diretamente nos igarapés. Há uma cobrança por parte do poder público nos processos de licenciamento. Muitos dos igarapés recebem influentes industriais. E essa cobrança é muito importante, porque a própria indústria hoje contribui para a melhoria da qualidade do igarapé, porque ela trata o seu efluente e joga uma água tratada de melhor qualidade do que o próprio igarapé que está passando. É um trabalho que exige um consórcio de interesses. O primeiro interessado é a própria sociedade. A partir do momento que ela entende que passa ali na frente uma água de boa qualidade, que ela serve dessa água, e essa água, ao ser servida, ela vai gerar um efluente, esse efluente precisa ser tratado, ela vai se interligar ao sistema de esgoto. E isso é importante porque existe na cidade, através da empresa concessionária, um plano diretor de esgotos. E esse plano precisa e é cobrado pelas agências como a Arsan, é cobrado pelo Ministério Público, é cobrado pela sociedade como um todo, mas muitas optam por não utilizar esse sistema no seu tratamento final. Uma discussão boa desse seminário foi a necessidade que, depois de tratado esse esgotamento sanitário, esse efluente já tratado, ele ser posicionado finalmente num corpo d'água, e o corpo d'água de melhor porte é o Rio Negro, né? Então, colocar isso através de um emissário. Mas, por exemplo, falta-nos uma legislação, uma normativa que fale de emissários subfluviais. As normas, as leis só falam para licenciamentos de emissários submarinos. Então, essa é uma realidade amazônica, das nossas cidades amazônicas, precisa ser enfrentada e discutida no CONAMA, no Conselho Nacional de Meio Ambiente, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Estávamos o Dr. Júlio, que é representante do Conselho Nacional de Meio Ambiente, representando nesse ato
o Dr. Ney Maranhão, secretário de Recursos Hídricos, e posicionamos a ele que nós queremos efetivamente mudar essa realidade de uma história em que a cidade cresceu. Eu sempre faço uma analogia de o que é esse crescimento de Manaus. É como se chegasse todos os dias um barco com 200 pessoas e ninguém saísse da cidade. Imagine por 20 anos seguidos um barco, Isso a porta no porto, né? 200 pessoas chegando. Nenhum planejador, nenhum arquiteto, nenhum urbanista, por melhor que fosse, capaz conseguiria suportar um crescimento populacional como esse. E é claro, os resultados que estão, muitas das vezes, estão aí na própria... aqueles balneários dos nossos pais, né, que ali brincavam, namoravam, né, eles já não mais existem. O balneário do Parque 10, o balneário da Cachoeirinha, do Mindu, eram locais onde as pessoas iam se divertir nos finais de semana, no final da tarde. Hoje já não mais existe. Mas nós temos uma preocupação especial e, por isso, trabalhamos, enquanto Secretaria de Recursos Hídricos, na formatação e na consolidação dos 2 comitês de bacias importantes. A bacia do Puraquequara e a bacia do Tarumuaçu. Porque são 2 corpos d'água que limitam a cidade e que a cidade hoje cresce, né, contra a floresta nessas direções. E tendo o comitê de bacia estruturado, você consegue fazer com que esse crescimento ele esteja alinhado com os conceitos de sustentabilidade. Se eu tenho uma indústria que vai se instalar, ela vai ter que operar sobre os mais rígidos processos de tratamento dos seus efluentes. Se eu tenho um condomínio, um programa de governo, nós temos que exigir desses programas, como Minha Casa e Minha Vida, o tratamento sanitário correto e que é efetivamente previsto dentro dos programas oficiais de governo. Então, agora, nós temos um passivo. Esse passivo, ele realmente exige de nós um investimento muito elevado, mas é um desafio do mundo. Eu lembro quando a Organização Mundial de Saúde, nos primeiros dias, né, da Rio+20, ela colocava que 1,5 milhão de crianças morrem por ano pela falta de acesso à qualidade de água ou a falta de acesso às condições de saneamento. E isso é um desafio, isso é uma guerra silenciosa. Porque se nós colocarmos 20 anos depois, 20 vezes 1,5 milhão, são 30 milhões de crianças, que é o mesmo número da Segunda Guerra Mundial. Então, essa guerra silenciosa exige dos gestores, da sociedade, de todos os usuários, né, um esforço muito grande para que nós possamos fazer esse enfrentamento e melhorar as nossas cidades. Agora o senhor destacou um ponto positivo, como o Prosamin, né? Mas eu queria saber, do ponto de vista dos pesquisadores da ciência, o Prosamin é realmente benéfico para o meio ambiente em relação à recuperação dos igarapés? Ele realmente cumpre esse papel? Bem, em termos do propósito original era de ter um programa social e ambiental. Ela cumpriu muito bem, ao meu ver, a função social. Ela tirou as pessoas que moravam nas beiras de igarapé de uma forma insalubre, como o secretário mencionou aqui, colocar eles em moradias que não poluíssem o rio. Esse foi um efeito ambiental positivo, né? Agora, em termos do habitat, destruíram grande parte da habitat original, colocando os canais do rio, reformando os canais da maneira que eles fizeram. Então, de uma forma foi positivo, especialmente na parte social, mas na parte ambiental, eles canalizaram a maioria dos rios, tiraram a floresta que tinha, às vezes não era muito, mas tiraram o que tinha, reestruturaram tudo, tem pista de Cooper Park em volta de tudo, mas isso não é habitat natural do igarapé. Né? Então, eu acho que essa função não foi cumprida. Entendido. E na sua opinião, Paula, antes do programa começar, nós estávamos aqui conversando a respeito, a Paula tem uma opinião bastante curiosa a respeito. Não, eu acredito também que canalizar igarapé não é a melhor solução, né? Eu acho que como solução imediata mesmo, um outro problema que não foi citado aqui até agora é essa sujeira, né? Esse lixo que é despejado todos os dias nas ruas e que eles chegam até os igarapés, né? Você quer dizer que quem polui o igarapé não é necessariamente quem mora naquelas palafitas, né? Não, quem mora na beira dos igarapés. Absolutamente. Todo mundo é responsável por isso. Todo lixo que é jogado na rua,
ele é levado até, em sua grande parte, ele é levado até os igarapés, porque os igarapés são as partes mais baixas, né, da cidade. Então, mesmo que as pessoas falam, eu não jogo lixo no igarapé, o lixo que ele joga na rua, que acontece muito aqui em Manaus, ele chega até os igarapés. Então, eu estava lendo que o ano passado, a prefeitura retirava dos igarapés de Manaus cerca de 700 toneladas por mês só de lixo. E dentro desse lixo ia geladeira, ia sofá, ia coisas que não deveriam estar ali dentro, né? Então, eu acho que a população também ter uma noção mais de cidadania, né, de exercer o seu papel cidadão, sabendo que o lixo que ele joga ali localmente na rua, ele vai sair da frente dele, só que ele não desaparece, né? Ele vai parar lá no igarapé do vizinho e vai diminuir a qualidade de vida dessa população que mora ao redor do igarapé. O secretário Daniel Nava também falou a respeito das indústrias, né, secretário? Eu queria saber, o secretário é geólogo, né? Também entende muito do assunto. Além das substâncias que a gente sabe que já são encontradas nos igarapés, existem substâncias industriais que são encontradas nas águas dos nossos igarapés também? As grandes indústrias poluem? São pequenas indústrias? O que tem? Né? Veja bem, hoje o licenciamento ambiental, ele exige da indústria todo o seu processamento, seja de um efluente, seja de um resíduo, e que ele seja tratado devidamente. Ele segue rígidas normas ambientais. É claro que existem empresas e empresas. Como dentro de uma mesma família, você tem aquele irmão mais chato e o irmão que é o cumpridor, né, de tudo aquilo que sua mãe te pede, né? As indústrias são muitas das vezes penalizadas quando elas infringem, né, normativas que são hoje cada vez mais rígidas. Houve um crescimento muito grande das exigências ambientais. E o IPAAM é o órgão que efetivamente vem construindo dentro da sua política industrial normas bastante rígidas para que essas indústrias possam cada vez menos contribuírem para que esses efluentes que muitas vezes saem delas cheguem aos igarapés e acabem contaminando mais. De fato, a população, ela culturalmente, muitas das vezes não encontra o carro de lixo que chega no momento certo ou coloca fora do horário. Né? Existem alguns hábitos que nós precisamos massificar. E aí é importante o poder da mídia, o poder da massificação, de fazer com que a comunicação trabalhe para que a nossa população saiba corretamente quais são as suas responsabilidades. Vou dizer uma coisa. Há todo um esforço da estação, da empresa, em oferecer para nós água de boa qualidade tratada. Sim. Então ela sai do Rio Negro, naquela cor, é tratada e chega à nossa torneira com aquele aspecto de uso potável. Quando nós estamos ali reservando essa água na caixa d'água, eu pergunto a você que nos acompanha, qual foi a última vez que você lavou a sua caixa d'água? Se você esqueceu, não sabe nem a data, imagine que nós temos que fazer essa lavagem da caixa d'água pelo menos 2 a 3 vezes por semestre. Para quê? Para que mantivéssemos aquele reservatório em condições de receber essa água. Às vezes há todo um esforço público do tratamento de água e na sua reserva, no seu armazenamento, o próprio morador acaba, ao não lavar a sua caixa d'água, ele acaba colocando a sua família, né, vulnerável a doenças de veiculação hídrica. Às vezes vem uma ameba, vem alguma outra coisa, o filho está com dor de barriga, tem que levar no médico, isso é um custo, é alguma coisa que podia ser feito simplesmente pelo hábito de fazer de tempo em tempo uma lavagem da caixa d'água. Assim na forma, quando você sabe que o caminhão de lixo passa às 6 horas, você coloca o seu lixo nesse horário, porque senão você tem muitas vezes animais de rua, tem urubus, tem uma série de outros elementos que acabam afetando. Vai que chove e aquele saco vai ser carreado para dentro do igarapé, como a pesquisadora colocou. Então, são hábitos pequenos que, juntando todos, fazem com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor em nossa cidade. Eu queria mostrar para os nossos espectadores a matéria que foi vinculada no portal Amazônia a respeito da existência de espécies de peixes nos igarapés de Manaus.
eu acho que vocês já devem estar vendo aí, né? Foi dito que podiam existir até 50 espécies de peixes, né, nos igarapés de Manaus. E eu queria perguntar aqui para o Bruce e para a Paula o se realmente existem, né? A gente soube que tem pequenos carás, né? São espécies exóticas, né? As mais populares. Mas eu queria saber se existem, o que mantém esses animais vivos, né? E o que contribui para a extinção deles, porque a matéria também fala a respeito disso. Bom, eu estou trabalhando em pequenos igarapés de Manaus, né? E eu trabalhei em igarapés íntegros, igarapés mais próximos à sua integridade inicial, né? E igarapés totalmente poluídos. A gente pôde perceber, eu ainda não finalizei, mas a gente pôde perceber que as espécies nativas, sua grande maioria, elas aguentam, elas sobrevivem até um certo limiar de poluição. E depois disso, quase não tem mais essas espécies nativas, elas são substituídas por outras espécies essas que são comuns de ambientes de várzea, que estão no Rio Negro, que elas acabam invadindo esses igarapés. Porque a gente imagina que não exista vida, né, nesses igarapés, só bactérias, só aquelas, nesse tipo de vida, mas peixe mesmo? Existem peixes, só que não são característicos de igarapés em ambientes naturais, já são outras espécies, essas espécies são substituídas. E vocês sabem como é que eles foram para lá? Eles entram? Naturalmente ou alguém descarta? O que acontece? As duas formas, né? Eles migram, tem muitas espécies que migram dos canais grandes para os igarapés anualmente, né? E esses muitas vezes estão migrando para fins de reprodução, não estão comendo, né? Então outros são, mas existe o que eles comem lá. Realmente foi feito muitas pesquisas como os igarapés de Manaus, até os mais poluídos, contém insetos aquáticos, organismos que podem ser comidos por um peixe. Mas a diversidade é muito baixa, o impacto é muito grande. As comunidades de organismos que se desenvolvem dentro do igarapé poluído é muito pobre. É muito diferente do que o igarapé natural, que tem uma diversidade muito grande. Entendido. Pelo que eu entendi, vocês dizem que esses animais eles não sobrevivem muito tempo, né, nos igarapés, mas existe a possibilidade deles se reproduzirem, né, nesses ambientes? As espécies nativas? Essas espécies que são encontradas, que foram vinculadas na matéria. As espécies que são encontradas em igarapés ruins? Isso. Eu acredito que sim, depende. Depende, né? Depende. Tem várias coisas que acontecem nesses igarapés aqui. Se você pega um igarapé natural, pequeno, no meio da floresta, ela tem um nível de oxigênio muito alto, ela é frio, ela tem muitos habitats para o desenvolvimento de alimento para esses peixes, invertebrados e tudo mais, e lugares para eles reproduzir. E a maioria exige uma área de reprodução com bastante oxigênio. Né? Então a maioria dessas habitats não existe mais nesses igarapés pequenos, então eu acredito que a maioria das espécies nativas que você normalmente encontra no igarapé, que vive, reproduz, alimentam lá, não estão mais presentes nesses igarapés mais impactados aqui. Eu sei que os invertebrados aquáticos quase não existe nada além daqueles resistentes a muito baixo nível de oxigênio. Né? E os peixes também eu acredito que só aqueles que conseguem resistir em níveis de oxigênio muito baixos. Entendido. Gente, eu queria chamar vocês para interagirem com a Amazônia Interativa. Você pode procurar Portal Amazônia no Facebook, no Twitter e no Instagram. Vá lá, deixe o seu comentário, mande a sua pergunta, que nós passamos aqui para os nossos entrevistados. As matérias que vocês acessam no Facebook também deixam comentários, também viram perguntas aqui. Eu tenho aqui duas perguntas que eu separei das redes sociais, mas que já foram tocadas no decorrer do programa. O Fernando Zelúcio, daqui de Manaus, ele quer saber se transformar os igarapés em corredores ecológicos não seria uma alternativa para a reabilitação desses igarapés, né? Só que a gente já comentou aqui a respeito. Vocês têm mais alguma coisa para falar a respeito dessa possibilidade? Ela é real? Tem algum impedimento? Olha, eu queria colocar uma coisa que é importante. Nós temos discutido com a Agência Nacional de Águas, o próprio Ministério do Meio Ambiente, a possibilidade de um programa que existe de recuperação e de preservação das nascentes.
Isso é um programa muito importante porque ele torna as pessoas responsáveis pela manutenção e conservação desses ambientes que são extremamente importantes. Citando aqui o Igarapé do Educandos, que é um igarapé que, infelizmente, boa parte dele, né, está urbanizado. Mas você tem a reserva São e Castanheira, uma das nascentes ainda preservadas. Você tem alguns trechos da Escola Agrotécnica, do IFAM, que também tem preservados, tem iniciativas da própria escola, que o professor pesquisador falava, sobre biodigestores, que são tratamentos para os efluentes daquelas residências, daqueles que podem contribuir para que a gente possa recuperar aos poucos, desde as suas nascentes até dentro do interior. Eu acho que a recuperação da mata ciliar ela é um aspecto extremamente importante, inclusive paisagístico. A cidade, ela é vista, Manaus é vista pela sua floresta, né? Então, você recuperar, independente se nós ainda não consigamos recuperar ainda a qualidade, o professor citava o Mindu, que é um parque, né, um fragmento florestal, mas que você não consegue ter ainda a qualidade do Igarapé, né, recuperado. Mas você conseguir fazer com que a cidade recupere através da sua arborização, nem que nós plantemos, por exemplo, árvores frutíferas, certamente isso vai atrair uma fauna, isso vai atrair uma série de elementos que são importantes para a vida nas cidades. E eu espero que, aos poucos, nós tenhamos recursos, porque são recursos muito caros, você reverter nessas situações exige, né, realmente muito investimento, como nós tivemos do Banco Interamericano. Eles investiram em nós, eles têm e tratam conosco através de indicadores, né, de sustentabilidade desse programa. Isso nos mostra que existem saídas, existem recursos que possam. O nosso programa é um programa hoje de referência mundial, mas nós precisamos fazer com que a sociedade se incorpore também, seja copartícipe dos programas públicos. Não importa se ele é um programa da prefeitura, do estado, do governo federal, né? Mas importa que a sociedade seja um programa da sociedade, seja um programa do estado, né? E não de um governo, porque certamente quem vai viver ao lado desse igarapé somos nós. Com certeza. E se nós tivermos, pelo menos, a nossa participação for corrigir a nossa parte, se eu puder, na minha casa, corrigir tudo aquilo que eu tenho de errado, às vezes se eu não tenho um tratamento de efluente correto, se eu fizer esse tratamento, estou fazendo a minha parte, daqui a pouco outro faz, daqui a pouco é todo um bairro que se concentra nessa ação, e assim nós vamos reconstruindo a cidade que todos nós, né, vimos no passado os nossos pais falarem, poxa, que bom seria poder banhar, né, no Mindu, banhar-se na cachoeirinha. Né? Então, nós queremos realmente recuperar essa história e recuperar a qualidade de vida que nos faz morar aqui. E é isso aí. Gente, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, quase tudo, né? Eu quero agradecer a participação de vocês, Paula, Bruce, secretário Daniel. Muito obrigada pela participação de vocês, por vocês terem vindo aqui e falado a respeito desse assunto tão interessante. Gente, eu quero dizer para vocês que a interação com o Portal Amazônia não acaba aqui. Continuem acessando portalamazônia.com, leiam as matérias, comentem, mandem as suas perguntas e nós vamos fazer um programa especial todo sábado, às 9h30 da manhã, no Amazon Site, no portalamazônia.com para vocês. Então, antes de terminar, eu quero lembrar vocês de participar da segunda edição do projeto Minha Amazônia, #Minha Amazônia. O Portal Amazônia quer saber como é que está sendo o inverno amazônico aí na sua cidade, no seu estado, em toda a Amazônia, tá bom? Mandem as suas fotos para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com ou então publiquem nas redes sociais as suas fotos com a #Minha Amazônia. É isso, gente. Obrigada pela audiência de vocês. Tenham uma excelente semana e até sábado.